Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, o tema desse mês, como vocês já sabem, é Deus, Pai e Pastor. Nós, como filhos, né? Eu como filha, eu aprendi muita coisa com os meus pais. E eles não me deram uma cartilha. Então não tinha nada escrito assim, olha, Viviane, você tem que fazer assim, assim, assado. Toma essa cartilha e vai viver. Tudo que eu aprendi com os meus pais foi na convivência. Então foi no dia a dia, na intimidade ali do lar, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. E é esse relacionamento que Deus ensina para nós, né? Dentro da palavra de Deus, nós vemos que ele usa muito esse exemplo do contexto familiar. E isso é uma forma de fazer com que nós nos aproximemos desse relacionamento que ele quer ter com a gente. Então, Deus, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, ele mostrou que Deus nos adotou em amor. Então, Deus é o nosso Pai. Ele nos adotou como filho, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, o primogênito. Ele nos trouxe essa possibilidade de sermos filhos de Deus, chamados filhos de Deus, porque ele nos adotou em amor. Quando Deus nos chama como filho e apresenta a sua palavra, né, não apenas com uma letra fria, mas quando a gente lê a palavra de Deus e o Espírito Santo nos instrui através dessa palavra e Deus vai convivendo conosco no dia a dia, nós vamos aprendendo e transformando tudo no nosso redor, ao nosso redor, né? Mas o dia a dia, assim como num contexto normal, num contexto familiar, ele é cheio de desafios. E assim como um pai ensina um filho a viver no seu dia a dia, como se portar, o que é bom, o que é ruim, o filho ele não tem nada escrito, guardado no bolso, para quando ele vai enfrentar algum desafio, só um minuto, deixa eu puxar aqui na minha cartilha como que eu devo agir. Não é assim. Assim como no dia a dia, nem sempre a gente está com a Bíblia embaixo do braço para sacar a palavra e falar, é assim que eu tenho que fazer. Então, a gente aprende dentro desse dia a dia como agradar a Deus, como podemos fazer aquilo que é certo, que é errado. Isso só é possível pelo relacionamento íntimo que Deus quer ter conosco. Então, no nosso dia a dia, Deus quer te ouvir, Deus quer te ver crescer, Deus quer te ver amadurecer, né? Mais do que a gente chegar para Ele e apresentar tudo aquilo que a gente sabe fazer, ou como os nossos pais, né, que a gente quer mostrar as nossas notas, Deus quer ter um relacionamento conosco. Porque esse Deus, também nosso pastor, Ele cuida de nós. E ele nos orienta. No mundo em que nós vivemos, nós temos muita tecnologia, a ciência avançou em vários aspectos, a inteligência do homem, né? Deus deu uma inteligência gigantesca para o homem. E a gente vê várias novidades, vários avanços, né? Várias profissões de pessoas que são para ajudar, né, o ser humano nos desafios da mente, nos desafios físicos, né, da saúde de forma geral, enfim, tudo isso é muito bom, tudo isso é importante, né, tudo isso foi Deus que deu ao homem e a gente tem que usufruir, né, como graça comum, nós temos que usufruir de tudo isso que Deus nos deu. Mas, se os nossos ouvidos não estiverem limpos, se os nossos olhos não estiverem com a lente da palavra, fica um pouquinho mais difícil. Jesus nos comparou a ovelhas, muito sabiamente, porque a gente é um pouco difícil, a gente demora para aprender. Em casa, a gente até brincou falando sobre os discípulos, né? Como eles passaram tanto tempo com Jesus, Jesus falou o tempo inteiro sobre a sua morte, como seria, e quando Jesus foi preso, todo mundo se assustou, saiu correndo e foi aquela confusão, parecia que ninguém sabia de nada.
Aí você fala, ai meu Deus do céu, como são difíceis. Se eu estivesse lá, talvez não. Se você estivesse lá, talvez você agiria da mesma forma. Mas, graças a Deus, estamos em outro contexto e nós já temos o exemplo escrito aqui na palavra. E através da convivência com Jesus, nós podemos mudar de atitude. Jesus como nosso pastor, Deus como nosso pastor, Ele nos chama a uma transformação. Ele pede para a gente limpar os nossos ouvidos e ouvir a voz do bom pastor. É muito difícil quando a gente, de repente, está dentro de um contexto familiar que não é o exemplo que nós gostaríamos de ter. A palavra de Deus veio para nos mostrar que é possível nós termos o amor de pai, do pai que cuida, que supre as nossas necessidades, não os nossos desejos, porque Deus ele não veio para suprir, ele não está para suprir os nossos desejos, né? Porque o maior presente que ele podia nos entregar, ele entregou, que foi seu filho, a nossa salvação, né? E isso já nos basta. Então, no demais, Deus ele cuida de nós no nosso dia a dia. E este cuidado gera em nós gratidão e transforma as nossas vidas, nos fazendo pessoas melhores para cuidar daqueles que estão perto da gente. A palavra de Deus, ela nos mostra todo o conceito, todos os papéis de como um homem deve ser, de como uma mulher deve ser. E infelizmente, no mundo hoje, nós vemos várias teorias, vários extremos, né? Machistas, feministas, cada um trazendo uma ideia diferente e nos distanciando daquilo que Deus quer para nós. Por isso é importante estarmos atentos e estar ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do nosso pastor. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, fala sobre o prudente e o insensato, né? Que o prudente construiu a casa na rocha e o insensato construiu na areia. Mas veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E quem construiu na areia, a casa caiu. Pois é. A palavra de Deus ela é muito clara e ela usa exemplos muito simples para que a gente possa entender como é importante estarmos atentos. Você olhar para as coisas que tem, né, aqui, que o mundo nos oferece, é importante, mas é importante você olhar com as lentes das escrituras. Tudo tem que ter um filtro. Hoje todo mundo vende curso, todo mundo sabe bastante coisa, mas todo mundo também mistura bastante coisa. Confunde a nossa cabeça, nos desorienta e isso traz prejuízos para a nossa convivência do dia a dia. O que eu desejo para você, o que eu desejo para mim é que a gente consiga realmente ouvir o Pai e caminhar como ovelhas do Senhor, pois é isso que Ele deseja para nós. Se você tem alguma dificuldade, assim como eu também tenho, eu posso te dizer que participar de um pequeno grupo faz muita diferença. Lá a gente ouve uns aos outros, né? E podemos desfrutar juntos da instrução do Senhor para as nossas vidas. E isso com certeza traz transformação, não só dentro do nosso lar, no convívio com a nossa família, mas também no nosso trabalho, no convívio com os amigos. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer filhos que ouvem e ovelhas que o seguem. Amém? Um beijo e até a próxima.